me avisem. Já estamos vendo, Guilherme. Legal. Pessoal, primeiramente, muito obrigado aí pela presença de todos. Hoje eu quero apresentar um produto que a gente desenvolveu há 3, quase 4 anos já, tá? Que a gente está trabalhando em cima desse produto. A gente lançou o Mignow em novembro do ano passado, com um case. Hoje nós já estamos indo para o 7º case do Mignow, tá? E eu quero contar um pouquinho mais de vocês, da história do MIG, o que nós fazemos, qual que é a nossa proposta. E, pessoal, o que tiverem de dúvidas, por favor, podem ir anotando que no final a gente bate um papo, tá? O Mignow, ele nasceu mais ou menos em meados de 2016, quase 2017, quando a gente partiu para a primeira implementação da versão 16.10 no mundo, fomos nós que fizemos, tá? E a gente começou com dúvidas, né, sobre o fim do Enterprise Support em 2025, como que isso se daria com a quantidade, né, que tinha no Brasil de 1.300 clientes, uma volumetria muito alta de tempo, né, de pelo menos 5 meses para poder fazer uma conversão, um alto custo, como é que o nosso cliente ele reagiria com isso, né? Se o mercado de consultoria estaria capacitado e se teria braço, né, para atender isso tudo. No início desse ano, a SAP acabou soltando uma informação, né, sobre a extensão desse Enterprise Support de 2025 para 2027, 2030. Acaba tendo uma certa dúvida o que é 2027, o que é 2030. Não sei se todo mundo sabe, tá? Mas só para explicar para vocês, a grande diferença é o Enterprise Support ele foi estendido até 2027. Tá? Para a gente conseguir ir até 2030 com esse Enterprise Support, nós temos 2 itens aqui que a gente precisa tratar com muito carinho. O primeiro deles é que a gente precisa estar em um dos 3 últimos Enhancement Packages. O que isso significa? Significa que o cliente precisa estar ou no EHP 6, ou no EHP 7, ou no EHP 8. Se ele tiver dos 5 para trás, ele tem que vir até 2027 o Enterprise Support, tá? E mesmo assim, ele estando em um desses 3 EHPs hoje, né? Porque se lançar o 9, o 6 cai, tá? E ele estando em um dos 3 últimos, ele, além disso, ele precisa assinar um adicional no Enterprise, na base de manutenção dele, de 2%. Ou seja, aqueles 22% que hoje é válido, ele pula para 24% como extensão para poder permanecer até 2030. Ok? Olhando para números, né, nós temos uma média, nós temos por volta de 40 mil clientes no mundo, 1.300 clientes mais ou menos aqui no Brasil ainda que precisam ser convertidos, e o ano de 2020 praticamente acabou, então a gente está falando de menos de 9 anos para poder fazer essa conversão completa. Nisso a gente está falando de números totais que a gente precisaria ter no mundo, por dia, 11 go-lives acontecendo. Aqui no Brasil, a gente precisaria de ter 3 go-lives por semana acontecendo aqui no Brasil. Ou seja, são mais de 140 conversões por ano, de hoje até o final de 2030, para que isso aconteça. Isso está acontecendo de forma nenhuma. Eu posso te dizer, eu estou vendo aqui outros parceiros SAP, todos eles podem dizer a mesma coisa, e essa volumetria não está acontecendo. E se essa volumetria acontecer, o ecossistema não consegue entregar. Sem contar que o quê? Né? Se eu levar em consideração, não vou nem falar de HP 8, tá? Eu vou falar de S4HANA 15.11
até a 2020, que foi lançada em outubro agora desse ano. São 5 anos de melhorias, tá? São em mais de 3.500 páginas, gente, de novas funcionalidades que a SAP tem entregue nos últimos 5 anos e que os clientes não estão levando em consideração. Então, a gente escuta bastante o cliente falar que, olha, os 22% é caro, em 5 anos eu paguei o software de novo. Legal, mas, cara, você tem um outro software sendo entregue pela SAP para vocês e não está sendo utilizado. A gente tem um péssimo hábito no mundo SAP de não se manter atualizado com a SAP. Eu tenho problemas para isso? A minha implementação ela foi complexa? Me manter atualizado é complexo? Sim, é verdade. Então, para resolver esses problemas, é que a gente criou, né, o MigNow. Então, mas como que eu resolvo esse problema? Como que eu vou atrás disso, né? Primeiro, eu tenho que sair de um processo que é extremamente manual e ir para um processo mais automatizado. Então, o RPA, há 2 anos atrás, virou a moda do momento. Todo mundo falava bastante de RPA. A gente chegou a estudar bastante o RPA, mas a gente entendeu que RPA não era o resultado final, não era a solução definitiva. A gente viu que o máximo da automação está dentro da inteligência artificial. Tá bom, mas o que é inteligência artificial, né? Quando a gente fala é uma palavra da moda, mas o que tem dentro da inteligência artificial? Inteligência artificial tem uma série de ferramentas e a gente descobriu que 2 delas a gente se embasou bastante para poder nos ajudar, seja sendo Neural Networks e Deep Learning. Por que isso? Essas 2 ferramentas permitem que o software aprenda cada vez que ele é executado mais e mais. Cada vez que ele é colocado em xeque, ele aprende com a tomada de decisão. E por que isso é importante? 99,9% dos clientes SAP possuem o FICO. Mas eu lhe garanto, né, que todo FICO para uma conversão ele é basicamente diferente. Se ele não é diferente no básico, que é a configuração, ele é diferente nas notas que foram entradas, nos ativos que foram depreciados e por aí vai. E isso tudo tem que ser levado em consideração no momento da conversão. Isso tudo a gente para olhar. Então, a gente inclusive foi para fora do país, a gente foi para o berço de onde tem o maior conhecimento de Deep Learning. A gente fez uma parceria com uma universidade de fora do país e a gente comprou um pedaço do código para resolver esse problema e com isso a gente acabou lançando o MigNow, né? No início a gente falou muito do MigNow como um produto de conversão, né? Mas hoje a gente posiciona o MigNow com o primeiro software capaz de manter o cliente atualizado na última versão do SAP, utilizando ferramenta de inteligência artificial. Tá? O que eu tenho dentro do MigNow? O que eu entrego junto no MigNow nesse pacote completo? Né? Eu tenho um primeiro ponto que a gente entendeu que o Readiness Check da SAP, que é a ferramenta de avaliação da jornada do ECC para o S4, ele precisava de alguns outros complementos. Pontos que a gente aprendeu durante as conversões, a gente entendeu que a gente precisava avaliar isso já no momento zero. Tá? Então, o MIG Pre-Check ele é um complemento do Readiness Check, onde eu olho não só aspectos do Custom Code, ou seja, dos Zs, mas eu olho também para diversos aspectos de como esse SAP foi utilizado. Tá? Eu tenho o MigNow, que executa a conversão para o S4. Eu tenho o MIG Update, que eu permito manter esse cliente atualizado em todas as novas versões que saiam daqui para frente. Então, vamos lá. Olha, eu acabei de te levar para a versão 1909.
em fevereiro, março, você quer ir para a versão 2020 ou a 2021 no ano que vem. O que eu preciso fazer? Abrir um chamado com a gente, organizar a data e a gente vai fazer essa conversão sem nenhum custo adicional. Tá? A gente vai te manter atualizado sem nenhum custo adicional. Então, aqueles custos que hoje normalmente as empresas têm de subir EHP, de se manter atualizado, isso a gente trata todo com o Mignal. Tá? E outros dois pontos extremamente importantes uma vez que você vai para o S4, de te manter atualizado e te manter sadio dentro do S4. Então, eu tenho uma série de ferramentas de monitoramento para o teu S4HANA, para te manter sadio lá dentro. Por quê? A infraestrutura, quando se vai para o HANA, se eu descontrolo o tamanho do meu banco de dados, ele se torna muito caro. Então, a gente mantém com uma série de relatórios que nós criamos, olhando especificamente para esse fim. Tabelas que estão crescendo a mais, como controlar, qual é o tuning que a gente pode fazer. São ferramentas para apoiar a equipe a manter esse ambiente sadio. E por último, mas não menos importante, duas coisas. A gente avaliou que o número mínimo, tá, de turnover das empresas do Brasil atualmente é de 5% ao ano. Significa que, ao final de 5 anos, uma empresa ela mudou pelo menos 25% do quadro dela. E como eu mantenho esses 25% ou esse 5% anual mínimo atualizado com as novas com o ERP, que é a principal ferramenta do cliente. Segundo, como eu, trazendo novos fiores, trazendo as novas funcionalidades, aquele monte de novas funcionalidades que estão sendo entregues versão a versão, como eu faço para manter o meu cliente final atualizado? Então, a gente entrega uma ferramenta de e-learning com todos os fiores para os nossos clientes. Ok? O ciclo, né, de execução do Mignal, ele começa com Discover. Dentro desse Discover, como eu disse, primeiro passo, a gente recomenda o Readiness Check. A gente sabe que alguns clientes que não estão no Enterprise Support, a gente não pode rodar o Readiness Check, mas a gente consegue fazer o assessment e a avaliação da ida desse cliente para o S4 com o nosso formulário, mais a análise do nosso MIG Pre-Check. Tá? O formulário é um formulário básico, ele tem 14, 15 perguntas, para entender muito, um pouco mais a fundo o ambiente do cliente e para entender expectativas do cliente em relação à volumetria de testes, a tempo de go live, datas restritivas e por aí vai. E o MIG Pre-Check é o nosso software que a gente recomenda que se conecte ao ambiente produtivo do cliente, tá? Eu explico por quê. E a gente vai fazendo uma série de verificações sobre esse ambiente. Por que a gente pede que seja no ambiente produtivo? A gente pede que seja no ambiente produtivo porque a gente verifica uma das verificações é qual é a última vez que cada um dos Zs foi utilizado pelo cliente. Então, a gente já se deparou que é comum que, por exemplo, durante a implementação lá atrás do SAP, o cliente fez uma série de programas de cargas e nunca mais utilizou esses programas e não vai utilizar de novo. Então, não faz sentido eu levar esses programas de carga ou ajustar esses programas para o S4HANA. Então, a gente exclui, em conjunto com o cliente, todos esses programas que não são mais utilizados. Tá? Guilherme, por questão de compliance e tudo mais, a gente não pode rodar isso na produção. Não tem problema, a gente pode fazer o assessment no ambiente de qualidade e caso apareça, caso não, a gente vai acabar solicitando um cliente para ele fazer outras análises no ambiente produtivo dele, né, que pelo MIG Pre-Check seria automaticamente, ele vai precisar rodar outras ferramentas. Tá ok? Na jornada, né,
uma vez que, ok, decidimos que analisamos o MIG, faz sentido, vamos para o S4HANA. A gente não considera a saída para o S4HANA como um passo final. A gente considera ela como o primeiro passo dessa jornada. Então, o primeiro passo é a conversão. É levar o cliente do ECC para o S4. Como segundo passo é monitorar, manter esse cliente monitorado, manter esse ambiente de S4 sadio e entregar as ferramentas com isso, né, as ferramentas de e-learning para manter o cliente atualizado. Tá? Caso alguém saiu, alguém entre, a gente mantém atualizado. E dali para frente, manter sempre o nosso cliente atualizado na última versão do S4HANA. Se não seja para uma major release, que seja para uma aplicação maior de patch que seja necessária. Tá ok? Essas são as telas do Mignal, tá? É um software, mas isso é o que o nosso time aqui executa, mas a grande vantagem acontece por trás. Aqui está uma grande diferença, né? Aqui está a grande diferença entre aquilo que é um projeto executado pelo Mignal e um projeto executado de forma tradicional, tá? Então, todos os passos que estão em azul são passos executados manualmente por uma consultoria, seja pelo modo tradicional, seja inclusive pela gente. Nós temos passos que são executados manuais. Mas todos os passos que estão em verde, vocês estão vendo aqui, são passos que são executados automaticamente pelo software. Com isso, vocês conseguem ver a grande diferença que tem de automação, de melhoria, de ganho de tempo, de produtividade, com a execução via software, com a execução via de forma manual. Poxa, Guilherme, mas eu estou vendo aqui que tem um Custom Code Fix, né? Ele está em verde, ele está em azul. Nós temos um compromisso com nossos clientes que pelo menos 95% do Custom Codes são convertidos automaticamente. No máximo, 5% precisam ser ajustados na mão, tá? Trazendo um número para vocês, essa é uma apresentação, isso daqui é um número real, tá? De um cliente. Ele tinha 18 mil Custom Codes e a gente considera uma base de 40% que ele precisa ajustar manualmente. A mesma quantidade de programas, tá? Os 40% dos 18 mil dariam 7.566 programas que esse cliente precisa ajustar na mão. Com o Mignal, apenas 140 programas eu preciso ajustar na mão. Se eu traduzir isso em horas, só para vocês terem ideia, tá? 7.566 programas. Se eu considerar apenas 4 horas entre entendimento, avaliação, alteração e validação, eu tenho um total de 30 mil horas de desenvolvimento. Quando eu trago isso para o Mignal, 140 programas, eu tenho uma métrica mais alta, que são programas que precisam de um entendimento melhor, eu preciso tomar um cuidado maior com ele, mas eu reduzo para 2.240 horas. Ou seja, dos 18.900 objetos, quase 19 mil objetos, tá? Se eu fizer um cálculo aqui de 2.240 dividido por 18.916, eu estou falando de uma volumetria extremamente baixa. 1%, 2%, quase 1,1% dos programas, tá? Totais. Desses, menos de 1% do total de programas. Na verdade, é por 140, né? 140 dividido por 18.916. Eu estou falando de 0,7%. É onde o nosso Mignal conseguiu chegar
na automação. Então, aqui eu já tenho uma diferença absurda de tempo de projeto, de velocidade, de automação nesse processo. E se vocês olharem para esse número aqui, ó, se eu dividir, vamos lá, se eu dividir 30 mil, tá? 30.264 por 160 horas, eu precisaria de 189 main mês. Se eu considerar 10 ABAPs aqui, eu precisaria de 18, quase 19 meses para entregar isso tudo. Tá? Então, essa está uma grande diferença do Mignal. A gente segue todos os passos recomendados pelo Solution Center, tá? Então, a gente não faz insert de tabela, a gente efetivamente faz a conversão utilizando a SUM, ou seja, a gente faz o Brownfield e o Bluefield. Todos os dois modelos são atendidos pela gente. Quando eu falo da jornada, né, e eu estava falando sobre as ferramentas de learning, então essa é a tela da nossa ferramenta de learning. Então, efetivamente, a gente entrega para o nosso cliente, né, uma plataforma com todos os fiores gravados, com a explicação de como utilizar, tá, ok? E, além disso, a gente entrega os relatórios, né, como eu mencionei, de utilização do ambiente e um controle mensal, tá, ok? Com isso, com todo esse pacote, estar dentro de um dos nossos planos de mensalidade, tá? Então, um cliente que ele tem MMSD, FI, CO, ele entra no plano 2, ele tem direito à conversão, ele tem direito ao monitoramento das ferramentas de monitoramento, ele tem direito aos updates, 2 upgrades por ano, com uma mensalidade de R$ 15.500 por mês. Tá? Esse é um projeto que a gente entrega numa média entre 8 e 10 semanas, ou seja, entre 2 meses e pouco. A gente vai ativar para esse cliente até 30 fiores dentro desse pacote. Ah, Guilherme, eu quero 10 fiores a mais. Ok, é esse pacote mais um delta apenas para aquilo que você está me pedindo. Seja de fiore, seja de ABAP, seja de algum módulo adicional ou qualquer outra coisa. Então, é desta forma que a gente apresenta o nosso preço e é dessa forma que a gente cobra essa nossa mensalidade, tá? Dentro desse valor, gente, é mais barato do que manter basicamente um basis externo, uma consultoria para poder fazer esse trabalho. E se vocês levarem em consideração que a cada 2 anos vocês sobem um HP, ou pelo menos deveriam subir um HP, vocês vão ver que ir para o S4 e se manter atualizado no S4 sai mais barato do que talvez hoje você subir de um HP 3 para um HP 7, 8 e se manter atualizado nesse aspecto. Tá ok? Pessoal, o MIG hoje, a gente está como líder em 4 quadrantes do ISG, sendo um dos principais dele como System Transformation S4HANA, por causa principalmente do MIG. Tá? Outro ponto extremamente importante, há 2 para 3 meses atrás a gente venceu um prêmio de Innovation Awards da SAP para a América Latina. Como resultado desse prêmio, a gente passou por uma mentoria e a gente está passando pela certificação do time de ICC. O que isso significa? A certificação, a validação está marcada agora para uma semana daqui para frente. A gente espera que até o final deste ano o Mignal possa ser vendido pela própria SAP, dentro da SAP Store. Tá? Hoje nós já estamos como um Partner Package Solution, uma solução qualificada pelo time do Solution Center da SAP, e nós temos o case mais rápido da história, que foi o caso da RFM, que foi o lançamento do MIG, que nós executamos em 18 dias. A gente tem o interesse de bater esse recorde? Não precisamos bater esse recorde mais. A gente busca a qualidade, a gente busca a segurança do nosso cliente,
mas mesmo assim a gente consegue ser, no mínimo, 3 vezes mais rápido do que qualquer outra concorrência no mercado. E isso se dá pela série de automações que nós temos por causa do software. Tá? O case da RFM, nós demos go live em novembro do ano passado. Então, era uma implementação SAP ECC 6.0, EHP 0. O cliente possuía FI, CO, MM, SD, PS, TV. Uma coisa extremamente interessante, esse cliente possuía mais de 170 company codes. Por quê? É uma empresa de engenharia e construção, então cada SPE, cada empreendimento é uma company code. Tá bom, e o que isso significa? Isso significa uma estrutura nova para cada company code. Eu tenho banco, eu tenho conta, eu tenho tudo multiplicado vezes 170. Mas ele tinha uma base não muito grande, tá? E tinha um pouco menos de 350 desenvolvimentos ali que a gente precisou converter. Nisso, a gente conseguiu levar esse cliente para o S4HANA em 18 dias, 1 hora e 42 minutos. A gente fez questão de cronometrar, a gente sabia que ia ser um case extremamente rápido, né? E desde o primeiro dia, o cliente estava aqui. Essa foi a foto tirada no primeiro dia de Go Live. Esse é o Carlos, CFO da RFM. Paulo, sócio do MIG, da Essence, idealizador do MIG Now, tá? No primeiro dia de Go Live, com o cliente utilizando o Fiori. Algo importante aqui, né, que muita gente me pergunta. Qual que é a nossa recomendação em relação a Fiori? Para clientes que são já heavy user de SAP, isso é uma recomendação, tá, gente? Não é obrigatório. A gente recomenda que o primeiro e o segundo mês o cliente utilize ainda o SAP GUI. Para quê? Para ter certeza que a conversão está ok e que não tenha diversos chamados abertos para a equipe de TI e tudo mais, e vá fazendo a adoção dos Fiores gradativamente. Nós, no nosso projeto, nós entregamos o Fiori, tá? Nós deixamos todos os Fiores escolhidos, validados e disponíveis para serem utilizados. Aí é uma escolha do cliente se quer partir do momento zero ou não. Nós tivemos N casos. Eu tenho casos onde o cliente quer partir no momento zero, tá? Eu tenho casos como a RFM, que no momento zero apenas os altos executivos, a diretoria entrou com o Fiori. E eu tenho um caso, por exemplo, como o próprio Açaí, que fez a conversão, que preferiu, no momento zero, para não ter nem zero de perda de produtividade, seguir com o SAP GUI. Tá? Então, assim, são cases diversos, de diversas formas de deploy, de utilização no momento zero do Fiori, mas todos eles com roadmap de adoção no Fiori. Tá ok? Pessoal, quais são os grandes benefícios desse processo? Primeiro, nosso time executa 24/7, né? Porque mais de 80% do processo é executado via software. Eu tenho sempre um squad olhando para o projeto. E eu vou comentar algo extremamente interessante aqui desse squad no final. Eu consigo ser muito mais eficiente com uma redução de custo. Eu mostrei para vocês o custo que a gente consegue fazer e o valor agregado que a gente consegue trazer. Uma redução de esforço, muito menos tempo para poder executar, muito menos erros, porque aquilo que a máquina, o software está executando, não depende de humor, não depende de se ele está legal no dia, se ele esqueceu de executar, se ele teve algum problema. Não. Ele vai executar aquilo que está programado, se está correto, ele vai executar aquilo que está programado da melhor forma possível. E eu tenho o nosso time efetivamente sênior focado naquilo que é problema e que precisa do engajamento do time. Para vocês terem ideia, dia 18 agora a gente inicia o primeiro Go Live duplo na história. Tá? Serão 2 conversões indo para a produção com o mesmo time. Eu estou falando de um cliente aqui no Brasil e um cliente na Bélgica sendo executados remotamente pelo mesmo squad, pelo mesmo time do MIG Now. Tá? Pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Dúvidas? Algo que eu possa ajudá-los? Tem algum questionamento?
Guilherme, Oi. eu gostaria de tirar uma dúvida sobre essa inteligência embutida aí no Mignaw. Nós sabemos que muitas tabelas do SAP se tornaram obsoletas, né? Novas tabelas foram tabelas de campos diversos, vemos que as permaneceram, mas campos mudaram. E nesse processo de conversão automática do Mignaw, o sistema consegue substituir as tabelas antigas pelas novas automaticamente, ou realmente o programa vai indicar onde precisa ser ajustada essa conversão de tabelas, essas alterações de tabelas antigas para tabelas novas, né? Tá, legal. Dentro desse número de 18.916 objetos aqui, é Ademir, né? Isso, exato. Isso. Ademir, dentro desse número de 18.916, eu tenho tabelas obsoletas, eu tenho transações, eu tenho programas. Então, isso tudo está aqui dentro. Tá ok? Ok. Quanto a módulos como o LP, por exemplo, né? O LP ele não está embutido mais no HANA, nessa versão 19.09 do HANA, certo? Se o cliente quiser continuar com LP, essa conversão ela é possível de ser feita também para permanecer com as mesmas funcionalidades que temos hoje, mesmo que o cliente tenha muito Z embutido nesse LP? Não é recomendado, tá, Ademir? Isso não é recomendado. Esse é um item que aparece no Simplification List e a gente recomenda, por exemplo, no caso do cliente, que ele saia do LP e vá para o Cache Management. Ok. Tá? Então, assim, esse é um ponto que a gente recomenda fortemente que seja feita a recomendação do Simplification List da SAP e que vá para o Cache Management. Ok, muito obrigado. Ademir, se você quiser ficar com o LP, nós já temos um caso de um cliente que optou em continuar utilizando, mesmo sendo obsoleto, o LP. Nós conseguimos um método para você utilizar essa ferramenta, tá bom? É que isso não é recomendado, ok? Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Fiquem à vontade. Eu estou vendo vários parceiros aqui. Pessoal, a gente está aberto para parceria, tá? Então, se alguma outra consultoria tiver interesse, o Mignaw, a gente tem, sim, o interesse em executar em parcerias também. A gente pode conversar. Inclusive, nós temos hoje alguns parceiros executando, inclusive fora do país. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Pessoal, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, temos aí mais uns 3 minutinhos, tá bom? E respondendo à pergunta ali do William, sim, William, a apresentação será disponibilizada no portal, né, na pastinha documentos, lá na área logada, lives, Essence, tá bom? Pessoal, de qualquer forma, tá aqui os meus contatos também. Se alguém tiver interesse, quiser entrar em contato, eu vou disponibilizar aqui no WhatsApp, na mensagem, o meu celular, tá? Então, no Messenger aqui, na mensagem no chat da reunião, tá o meu celular. Se alguém quiser entrar em contato, quiser rodar o assessment para entender em qual plano se encaixa, isso não tem custo, a gente vai ter o maior prazer de ajudá-los, ok? O Roberto aqui está perguntando se a gente tem algum acelerador de testes.
Não, não, Roberto, a gente não tem um acelerador de testes, a gente tem isso no nosso radar, mas eu não vou te dizer que a gente tem, neste momento, um acelerador de testes, não, tá? Antônio? Boa tarde, Guilherme. Figueiredo. Antônio Figueiredo. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado aí pela apresentação, tá excelente. Após a migração, vocês perceberam que existia a necessidade de mudança de processos, assim, por exemplo, muitos, porque nós temos os processos todo rodando no SCC, tá? Quando migra, vocês viram muita necessidade de mudança desses processos lá no outro ambiente, ou os processos permanecem naturalmente? Não, vamos lá. A gente percebe sim que alguns desses processos eles terão evolução. E isso faz parte do teu caminho e da tua, como eu posso dizer, da tua evolução com o S4HANA, tá? Então, deixa eu até trazer uma tela para vocês aqui. Deixa eu buscar aqui do próprio MIG. Deixa eu pegar aqui nossa ferramenta de e-learning, tá? Estou abrindo ela aqui live para vocês. Então, por exemplo, vamos falar de análise de suprimentos, tá? Análise de suprimentos 1. Essa é a tela que vem hoje, tá? De análise de, por exemplo, de compras que a gente entrega junto com um dos fiores que nós temos, tá? Isso é standard SAP. Então, aqui dentro, por exemplo, tem a utilização de contrato por valor, por quantidade, pontos que no MM Standard, hoje no SAP GUI, você não tem. Então, é bem provável que com essa facilidade que se tem hoje, né, da forma de analisar o processo, de ter aprovações, de você ter a mobilidade na tua mão, de conseguir aprovar e tudo e por aí vai, é natural que os processos evoluam, tá? Então, é comum, sim, ter uma evolução nos processos. Ok, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. É o William falando. Primeiro, parabéns pela apresentação. Eu queria perguntar sobre sistemas que são de fornecedores externos, por exemplo, citar o nome aqui, de mercado exterior, por exemplo, a gente tem a Sonda aqui como parceiro nosso, e roda dentro do SAP, né? Como que funcionaria essa conversão? Fica por conta do fornecedor? Ou o Mignal, de alguma forma, ele também trabalha com software, no caso específico que eu falei? Vamos lá. Nós temos duas condições. Uma primeira condição é que, assim, alguns add-ons, eles são namespace, tá? Se ele é namespace, a gente não consegue atualizá-lo, tá? De qualquer forma, a gente recomenda que a gente tenha essa atualização da própria software house, seja da Sonda, seja de quem for. Em alguns casos, tá, a gente tem a parceria com essa software house e ela permite que a gente faça a conversão e a portabilidade desse programa para o S4. No caso, por exemplo, do Açaí, a gente teve isso. Tá? Tiveram alguns desenvolvimentos que, inclusive, eram namespace da própria Y Tecnologia, e a gente fez a conversão sem o menor problema. Mas houve uma autorização do dono do software para isso. Qual que é o problema, tá, William? Se eu faço a conversão e a Sonda, que talvez ela tenha uma manutenção com você, ela tem um suporte, se ela não aceitar mais o suporte em cima dessa conversão, eu não consigo te ajudar. E aí você passa a ter um problema de não ter essa versão mais suportada. Mas isso a gente trata caso a caso e a gente já consegue identificar isso no momento de assessment. Tá? Ok, obrigado. Pessoal, pode ficar à vontade. Qualquer dúvida que tiver, se eu não souber responder, o Paulo que está aqui também me ajuda a responder.
Ô Gui, eu vou só complementar. Uma pessoa anterior tinha perguntado sobre a questão de melhoria dos processos. Sim. Acho que um dado relevante, né, assim, que em todas as empresas do qual a gente já participou e rodou esse processo e facilitou essa jornada para que o cliente chegue ao S/4HANA e tenha esse início, né, da transformação digital, eu acho que o mais importante é que quando você chega no S/4HANA, abre um leque de novas oportunidades de melhorias mais consistentes dentro do processo de cada um dos módulos ou novas possibilidades. Então, esse leque ele abre para novas possibilidades efetivamente. Melhora a conectividade através das APIs, você vai poder plugar facilmente um saque, você vai poder evoluir naturalmente. A gente tem visto isso, que pós-projeto, os projetos de melhorias, eles se concentram mais em melhorias de processo e não aquelas... quando a gente hoje é acostumado nos projetos de ECC, a gente acaba fazendo projetos para melhorar uma situação ou outra, então você gasta um valor, um dinheiro para tentar achar ou tampar um buraco ali dentro do seu processo, dentro do ECC. No S/4HANA, ele muda um pouco, né? Assim, você consegue trilhar novos caminhos de uma forma mais natural. E isso a gente tem visto que está bem legal, e os clientes que estão optando por esse caminho, né, por essa jornada, tem tido bastante sucesso. Então, é um ponto só que eu ia falar para a pessoa anterior e eu acabei não falando. Pessoal, meus contatos estão aqui, meu celular também, estou à disposição de todos vocês. Se vocês quiserem rodar uma POC, se eu puder apoiá-los em nesse caminho, nessa jornada, a gente reclama muito, né, que o SAP é caro, que a manutenção é cara, mas a gente também não tem feito muito por onde para poder se manter atualizado e extrair o máximo desse valor que a gente paga. Então, a gente está aqui para poder apoiá-los nessa transformação, nesse caminho. Conta com a gente, tá? E, de verdade, ir para um S4 pode ser mais barato do que subir um HP. Guardem isso com vocês. Legal? Pois, eu acho que a gente termina por aqui. Meu muito obrigado a todo mundo. Boa tarde. Bom. Boa tarde a todos, pessoal. Muito obrigada. Até uma próxima live da Azug. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigado. Tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.